Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Nós falamos do Rio Grande do Sul, da cidade de Novo Hamburgo, do Ministério Batista Cristo é a Vida, e toda segunda-feira nós temos essa conversa tete a tete com o apóstolo Neuci Rorato, que está a cada semana trazendo uma palavra que nos traz consolo, nos traz direção e até mesmo a reflexão sobre o nosso dia a dia. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos seguem, nos assistem e que tenhamos um lindo dia, proveitoso dia, pois é na soma de cada dia que nós construímos, sabe o quê? Um coração sábio. Isso fala o salmista no Salmo 90, versículo 12. É isso aí, construção. E a gente vai falar hoje, e talvez aí nas próximas semanas a gente fique falando um pouquinho sobre mais sobre isso, né? Que é a questão da construção da nossa sabedoria, do nosso dia a dia, da nossa maneira de viver. Porque a gente pode simplesmente deixar a vida me levar, né, pastor? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou a gente pode, sim, viver com entendimento, fazer escolhas intencionais. Porque eu creio que a melhor coisa que a gente pode fazer na vida são as escolhas intencionais, que vão nos levar nos objetivos e nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então, apóstolo, é difícil viver uma vida intencional, ou a gente consegue, através do quê, ter uma vida mais centrada? A vida intencional, ela é uma vida planejada, sonhada, construída, preparada. E se nós não sonharmos, não planejarmos, não nos prepararmos, tem que se contentar com o que a vida oferece, com o que as circunstâncias trazem. Escolhas determinam, circunstâncias nos levam. E aí? Você quer ter uma vida determinada ou quer ser levado por circunstância? Eis a razão. Eis essa grande oportunidade que Deus nos deu, chamado livre-arbítrio, de nós escolher, de nós nos conhecer, nos descobrir e de nós tirar de dentro de nós essa sabedoria divina que está dentro da nossa genética espiritual. Pois temos uma genética espiritual chamada imagem e semelhança de Deus, que está no nosso espírito. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e então é através do nosso espírito que nós nos identificamos e que nós nos relacionamos e que nós também nos completamos. Pois quem não cuida da vida espiritual não é um ser humano completo. Aí o meio do ano chegou, né, pastor? Nós estamos aí, olha, saindo do mês de junho, entrando em julho, nós entramos no segundo semestre. E uma das coisas que eu quero trazer à memória sobre isso, né, porque a gente está falando sobre essas questões de uma vida intencional. Quando nós chegamos lá no dia 30, aliás, quando começa o mês de dezembro, lá pelos meados do dia 15 de dezembro, começa a ter uma aflição na alma, no coração, porque normalmente tu fez algum plano, algum projeto para o ano. E quando tu chega ali nos meados de dezembro, você constata que teve fracassos, né? Teve alguns fracassos. Então isso dá uma certa angústia. Dizem aí, né? Não tenho esse dado conferido, mas que o mês de dezembro, ali a partir do dia 20, são os tempos onde mais pessoas se suicidam, por conta talvez das suas frustrações da vida, né? Por escolhas más que fizeram, etc., né? Então, vivendo assim, dentro desse primeiros 6 meses que a gente viveu, pastor, é importante fazer essa avaliação, dar essa parada, revisar o que tinha colocado como propósito, como projeto para 2023? É necessário. E
quem tem esse hábito de fazer, ele muda, porque hoje não dá nem para confiar na meteorologia. Como é que vai ser a semana? A gente confia plenamente que todas as informações vão se cumprir, vão dar certo. E quando não dá certo, temos que ter o plano B, temos que criar o plano C. E assim é a nossa vida, assim é a nossa gestão da vida. Há quanto tempo implantamos uma mudança, um novo rumo, algo novo para a nossa vida, ou acrescentar algo para melhorar a vida? E temos que avaliar. Está funcionando? Não está? A melhor coisa é se avaliar, parar, pensar, fazer um balanço de si. Se eu continuar assim, eu estou caminhando positivamente ou negativamente? Minha vida material, minha receita está bem equilibrada ou mês a mês ela está se fragilizando? O meu tempo, o meu relacionamento com Deus, como é que está? Tem aumentado, tem melhorado? Ou cada dia que passa, cada semana que passa, cada mês que passa, se for fazer um levantamento, diminui o tempo com Deus? E aí, quando há um desequilíbrio, quando não há esse cuidado na gestão das áreas da vida, a gestão de como a sua alma se entrete, no que ela se envolve, a gestão para o seu espírito, como é que você está cuidando dele, que tipo de alimento está dando para ele, que tipo de tempo tem dedicado à sua vida espiritual, e assim também a sua vida material. Olha, para quem é gestor financeiro de uma empresa, a própria empresa dá sinal quando se tem muitos feriados no ano. E esse ano cooperou. E às vezes o feriado nem é num final de semana, mas quando cai na quinta-feira, já emendam, param quarta e só retornam segunda-feira. Já querem aproveitar. Essas coisas, esse desvio de tempo, esse afastamento do tempo no trabalho, deixa resultados materiais. Esse afastamento do relacionamento com Deus traz resultados espirituais. Esse afastamento de um cuidado de sua mente, das suas emoções, dos seus relacionamentos, trazem problemas psicológicos, trazem problemas de alma, que transforma-se num problema social. Então essa gestão da vida precisa ser avaliada. Estamos indo para já a metade do ano, e Deus nos deu que é ano de sabedoria para a gestão da vida. Como é que está a sua gestão? Vamos refletir junto? Se você continuar assim, como é que você pensa em encerrar o ano? Isso que se não houver mudança vindo de fora, se não vier interferências políticas, econômicas e também espirituais. Está aí um espírito dominando esse ano, uma entidade governa o Brasil, com o apoio dos poderes, e aí como é que fica? Se você não se mantiver firme no seu relacionamento com Deus, a sua fé é bem fundamentada no que diz a palavra, e se você não tomar cuidado, quando vê, você vai estar entrando na vibe do mundo, vivendo uma nova filosofia, que é chamado hoje de politicamente correto. E politicamente correto hoje é pensar como a maioria. Mas olha o que a palavra diz: o mundo jaz no maligno. Então o mundo não tem o modelo, não tem a visão, o mundo não é um referencial para eu cuidar bem das três áreas. O referencial para mim cuidar das minhas três áreas são os princípios de Deus, os padrões de Deus, os mandamentos de Deus, e isso não deixa ninguém desqualificado.
Pelo contrário, uma pessoa que tem os princípios de Deus é uma pessoa que tem a mente firme, é uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa que tem paz, é uma pessoa que caminha para frente sempre. Cada vez mais parece que vai gerando um abismo entre as pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, e aquelas que não conhecem. Porque o conhecimento, ele vai fazendo tudo isso que o apóstolo falou agora, ele vai te trazendo paz. E uma das coisas que eu acho interessante, assim, o pastor sempre fala em 3, né, pilares, mas esses 3 pilares, eles também se subdividem, né, subdividem. Eles subdividem em outras, por exemplo, o relacionamento. O pilar social, que é o pilar de relacionamento que você precisa construir. Ele tem o relacionamento com a família, ele tem o relacionamento com os colegas de trabalho, ele tem o relacionamento com as pessoas da sua igreja, enfim. Então, cada um desses pilares, eles são subdivididos. E a gente vai... Eu tenho dificuldade, pastor, de pensar sobre alguma coisa com respeito a isso. Como eu preciso escrever, Então, uma das coisas que eu acho importante, até a gente para a nossa audiência, né? Você que está nos assistindo, né? Você tem dificuldade, como eu, de só pensar sobre uma coisa, e eu escrevo. Eu coloco todos os meus os pilares e vou subdividindo eles e vou colocando a situação que está cada um. Mas é que nem dívida, pastor. Vamos pular para o outro lado aí. Por exemplo, a pessoa está endividada. Ela deve, ela fez conta, ela tem um monte de coisa. Ela não bota no papel. Algumas pessoas, claro que não é generalizando, né? Mas elas não colocam no papel. Por que não coloca no papel? Ou na planilha do computador, onde quiser? Porque ela não quer encarar. Exatamente isso aí. Ela não quer encarar o que ela está devendo, porque ela sabe que aquilo ali para ela é dor, né? Então... E eu creio que as nossas áreas da vida, elas também são assim. Muitas vezes a gente não quer dar essa parada porque a gente não quer encarar. A gente não quer enfrentar, porque tem medo, né? Do que vai encontrar. É verdade. Eu até brinco e levo para outras áreas, porque cada pilar tem suas bases, as suas fontes e as suas influências e seus apoios. Por exemplo... olhando para mim agora, vamos pegar o lado patológico. Eu sei que tem pessoas mais preocupadas com a minha saúde do que eu mesmo. Mas como eu me conheço, eu vou vivendo dentro dos meus limites. E aí, não, mas tem que fazer. Olha, depois de uma certa idade, o que procura acha, viu? A nossa vida é que nem o automóvel. Se ele está bem usado, tem que fazer uma revisão. Deixa eu contar uma experiência aqui. Eu tive um carro de executivo, porém ele era bem rodado. Fazem uns 8 para 10 anos e gostei do carro. E aí me deu um problema na chave de ignição. Eu mandei lá na especializada. Como era um carro importado, que problema, eles não tinham chave. Ia levar não sei quanto tempo. E uns 10 anos atrás, só aquela chave ia custar R$500. Aí, já que o carro estava lá por causa da ignição, que não travava uma porta, me faça um check-up no carro. Faça uma revisão. Aquele tempo, aquele carro, devido também estar bem usado, apesar de ser um carro completo, era bem usado. Ele valia 16 mil. Eu mandei fazer uma revisão, um orçamento de revisão. O orçamento para revisão custava 11 mil. Então, eu fiquei até decepcionado. Que até brincando e falando sério ao mesmo tempo, eu disse, olha, eu preciso acabar de perder um cliente. Por que eu vou pagar 11 mil para consertar um carro velho? Eu vou usar enquanto dá, eu jogo fora. Que eu acho que eu ganho mais e compro um novo. E aí, mandei remontar. Olha como é que são as coisas. Me remonta lá a ignição, vou andar mesmo com a porta destravada, não tem problema.
Porque eu não vou pagar 11 mil fazer uma revisão geral. E não é que eles montaram e funcionou tudo normal depois? Então, como são as coisas? E muita coisa também na patologia. A pessoa vai e faz lá um check-up, avalia tudo e trata aquilo que deu errado. E aquilo que deu errado, às vezes, não tem nada a ver com problema patológico. Tem a ver com outras coisas que a atingem. Às vezes a pessoa está com um problema lá no seu corpo e é problema de alma. É ansiedade por causa de problema material. Então temos que tomar cuidado e examinar bem qual é a causa dessas mudanças. Qual é a causa, vamos lá, de você no começo do ano ter feito o seu planejamento e nada mudou até agora? Vai esperar chegar o final do ano para você amargar mais uma decepção? Eu acho que tudo aquilo que a gente planeja, toda a obra que a gente começa, tudo aquilo que começa a se ter a gestão, tem que ter um monitoramento. Você tem monitorado os seus alvos de oração? Tem sido atendido? Os cultos que você vai e volta, você quando chega em casa, você avalia se valeu a pena ir no culto? Ou qual é a postura que eu tive no culto que eu não me lembro de nada do que foi falado? Esse confronto consigo, esta avaliação de gestão do tempo, gestão de oportunidades, gestão de valores, gestão de relacionamentos, gestão de consumo, gestão de amizades. Vale a pena manter coisa que só lhe acarreta peso, tristeza, decepções, negativismos? Eu avalio. O tempo que eu tiro com alguém, valeu a pena? Eu avalio. E quando às vezes uma pessoa está muito tempo comigo e não tem nada proveitoso, eu já me sinto desconfortável. O Espírito de Deus me deixa inquieto. O que tu está fazendo aí se não está tendo proveito nenhum o que vocês falam ou o que estão fazendo? Assim é a vida. Por isso que Deus, muito preocupado e manifestando o seu amor para conosco, Ele nos ensina e nos dá a sabedoria para a gestão da vida. Tá, pastor, e aí quando a pessoa chega, que nem agora, chega mês de julho, né? E ela percebe, né? Ela não teve força, porque às vezes a pessoa, ela não teve força. Aí eu acho que tem muito a ver quando a gente coloca alvos muito relacionados com a nossa alma. Né? Os desejos da alma, os desejos latentes da alma. Eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo. E aí quando ela chega num certo momento que ela faz um balanço, ela vê que aquilo não fez sentido, não faz sentido, ela não conseguiu alcançar. Eliane, né? Pela experiência de vida, obviamente, né? Eu diria assim, ó, a melhor coisa da vida, depois que a gente chega a uma certa idade, é simplificar a vida. Quando a gente começa a colocar alvos muito grandes, muito longe daquilo que de fato a gente pode alcançar, a mamãe que dizia isso, não dá passos, né, maiores do que as pernas. Os pais dizem isso, né? Então, o que essa pessoa pode fazer se ela chegou nesse ponto que ela descobriu que os alvos dela, todos eles estão se frustrando agora no meio do ano? Tem uma lição prática que eu posso lhe deixar. Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjardes em vossos próprios deleites. A inspiração que te levou a pedir veio da onde? Veio de Deus ou veio do mundo? Porque na continuação do texto, Tiago diz que a amizade com o mundo se torna inimizade contra Deus.
E eu fui aprendendo a gestão da vida, ouvindo problemas e ter que dar conselhos. Certa ocasião, um obreiro vieram se queixar para mim. Pastor, nós somos casados há tanto tempo e nós vivemos de aluguel e nós queríamos ter a nossa casinha. Aí eu ouvi. Aí primeiro eu perguntei para eles, vocês têm condições de comprar? Não. Vocês fizeram um cadastro na Caixa Econômica Federal para entrar num plano aí de um financiamento de um apartamento? Não. Então, primeiro ponto, vão lá e façam um cadastro. E vão numa imobiliária, depois do cadastro aprovado, olha, nós temos um crédito de tanto na Caixa. Olha, não sei se passou 2 meses, já estavam morando no apartamento. Então foi um planejamento. E outra situação aconteceu também, dentre tantas, chegaram a mim, pastor, nós gostaríamos de sair do aluguel, nós gostaríamos de ter a nossa casa própria. E aí eles tinham condições, mas não conseguiam. Aí eu ensinei-os a orar por todos aqueles que querem e têm essa necessidade. E uma coisa interessante, quero dizer agora, nisso aqui eu aprendi uma lição. Que quando a gente cria alvo, o alvo é de Deus, a gente ora pelos outros também nesta linha. Mas quando o alvo é do ego, é da alma, é de um prazer de ego, a pessoa não consegue orar pelos outros. E eu ensinei eles a orar. Orem agora pelas pessoas que não têm casa e que gostariam de ter sua casa própria. Em menos de 1 ano, eles já estavam morando na casa deles. Então isso aí serve de um filtro, tá? Para você que faz os alvos sempre no final do ano, na virada do ano, no primeiro domingo do ano, a gente faz o lançamento dos alvos. Então faz o teste se aqueles alvos veio do espírito ou veio da sua alma, do seu ego, da sua ambição, do seu espírito mundano. Faça o teste. Examine e olhe como é instruído quando nós passamos. Fique com uma parte dos alvos que você fez dentro da sua Bíblia, para você orar pelos outros. Coisa de alma, desejo pessoal, ninguém deseja para os outros, que é só para si. Quer ficar mais bonito, não ora para os outros serem mais bonitos. Querem ter melhor condição financeira, mas não oram para os outros também terem melhores condições financeiras. Então, aquilo que você quer para você, deseje para os outros, faça para os outros e pelos outros também. Então é dessa maneira que você vai rever se os seus alvos vieram de cima ou vieram da sua alma com a influência do mundo. Pegar a prática agora. Na prática, então, né? Isso aí. Peguem o alvo que você estabeleceu, seja que se você é da nossa igreja ou não, né? Possivelmente, mesmo que você não seja da nossa igreja, em algum momento você coloca lá algumas coisas para o ano, né? Então, pega lá e dá aquela olhada. É deleite? Ou é uma necessidade? O que é? Por que é que eu estou procurando isso, né? E aí risca. Não é problema riscar, né, pastor? Não, risca lá. Não, isso aqui não vai rolar, isso aqui não vai rolar. Esses dias eu falava com uma pessoa, e essa pessoa estava muito feliz, porque ele tinha conseguido levar a irmã dele para um local que era sonho dela. E ele tinha buscado recurso, gerado condição para levar a irmã para o sonho dela, né?
E aí aquilo me fez refletir. Até tem um filme, não me lembro o nome agora, onde 2 homens assim mais velhos, né? Eles fizeram uma lista do que eles queriam fazer antes de morrer. Eles estavam no hospital. Os 2 se conheceram ali no hospital. E aí eles decidiram, então, fazer uma lista lá no hospital das coisas que eles queriam fazer antes de morrer ainda. Que, assim, gerou uma esperança no coração, né? E daí, quando os 2 saíram do hospital, eles começaram juntos a passar por todos os alvos que eles tinham feito. Achei muito interessante aquilo, né? Eu sei que depois, no final do filme, vou dar o spoiler, né? Um deles vem a falecer no meio do caminho, né, de um desses alvos, né? Mas enfim, mas a lição é linda, né, de você você tem a sua lista das coisas que quer fazer ainda antes de morrer, mas a gente não inclui a fazer alguma coisa para alguém. Esse tipo de lista são todas listas pessoais que vão me beneficiar. Então, na prática, meu irmão, minha irmã, pegue lá a sua listinha de janeiro ou de dezembro, seja lá de quando você fez, e faça aquela revisada, né? Se aquilo tem só a ver com você, ou se a partir daquilo você está vislumbrando ser solução na vida de alguém. Eu acho que talvez essa seja uma maior lição de altruísmo que uma pessoa pode ter. Eu acho que, na verdade, eu até diria outro nome, pastor. Maturidade, né? Exato. É um assunto que vai longe, pastora. Vamos deixar para a próxima. Altruísmo que uma pessoa pode ter. Eu acho que, na verdade, eu até diria outro nome. Continuamos nesse propósito, passando em revisão a vida, pois ela não dá, ela devolve. Veja o que você está plantando para depois desfrutar com alegria resultados e não com tristezas. Deus abençoe. Ela não